Boa noite, pessoal. Já cumprimentei todos, mas cumprimentamos mais uma vez. É uma pergunta que de vez em quando eu faço. Vou fazer mais uma vez. Está muito lento esse curso? Está muito cansativo? Não. Porque eu imaginei que, hoje a 9ª aula, eu imaginava que na 10ª aula já encerraria. Mas está indo um pouco mais lento do que eu tinha pensado. Mas não tá maçante, podemos continuar nesse ritmo, ou podemos acelerar. Não tá bom. Vamos fazer. As aulas gravadas estão todas, quem acessa estão lá, podemos relembrar. Lembrando que a participação no workshop ela é interessante, porque é um tema realmente que mexe com a gente. Ele mexe realmente com a gente, tá? Mas o mais importante mesmo é você pegar alguns pontos do workshop e anotar algumas frases, alguma coisa que sugere algum exercício. Aí fazer os exercícios. Tá? Não é um curso realmente como um curso que você faz de qualquer outra ciência aí, de matemática, de qualquer coisa. É um curso que exige realmente essa prática. E se a gente não fizer uma determinada prática, não precisa ser exatamente desse workshop, prática espiritualista. Tá? A prática ela é mais importante do que você ler 10 livros. É muito mais importante. Porque é a prática que a gente vai mostrar para o nosso ser interior o quanto que a gente está engajado nessa busca. Então, se a gente não tiver realmente muito engajado, os resultados vão ser muito devagar. Agora, se você realmente mostra seriedade com os ensinamentos, com aquilo que você está querendo, estabelece metas e começa realmente a fazer autoobservação, autoinquirição, seja a prática que você escolher. É depois de algum tempo fazendo essa prática que a gente vai demonstrar realmente para o nosso ser interior o quanto nós estamos interessados ou se é simplesmente mais uma curiosidade que depois a gente vai largar depois de algum tempo. Então, por isso que eu estou sempre dizendo, a prática ela é muito mais importante do que você decorar 10 livros. Você pode se tornar um senhor em qualquer livro, Doutrina Secreta, Alcorão, seja o que for. Se você não fizer aquilo realmente com o coração aberto, com um sentimento de entrega realmente para o ser interior, não vai ter resultado. Seja a escola que você seguir. É essa demonstração, não para o mundo, é você demonstrar para você mesmo o quanto a espiritualidade é importante em nossas vidas. Demonstrou, o progresso é mais rápido. Não é assim, demonstrar por uma semana. É um trabalho realmente de perseverança, de muita perseverança. E a escolha da prática é interior, totalmente interior. Então, se a prática, temos aqui, por exemplo, um exemplo, só dando aqui, desculpa, Marcelo. O Marcelo, ele faz as práticas de acordo com o que ele aprendeu na religião que ele sempre seguiu. Não precisa mudar, não. Porque aprendi alguma coisa na teosofia, eu vou largar tudo aquilo que eu aprendi. Não precisa. Continue fazendo as práticas dentro daquela. Então, aqui a gente percebe que tem pessoas de diversas escolas diferentes. Seja a escola que você escolha, seja realmente sério com a tua escolha. E não precisa mudar. A mudança vai acontecer. Vai acontecer. Mas ela vai acontecer naturalmente e não por imposição.
Não para mudar por alguém que falou que aquela outra filosofia é melhor ou mais importante do que a outra. Não tem nenhuma mais importante do que a outra. O importante é aquela que a gente abraçou. Você se lembra que eu falei aqui dos 4 passos da religião? Primeiro a gente tem uma religião, depois a gente abraça uma religião, depois a gente tem uma religião, abraça uma religião, depois tem o terceiro passo, onde você aceita todas as religiões, e o quarto passo, você não tem nenhuma religião. É um passo natural, que isso vem. Tá? Eu dei meu próprio exemplo quando eu falei que eu tenho uma religião, foi o cristianismo, eu fui batizado na igreja católica e trabalhei. Depois eu abracei uma religião, eu abracei o espiritismo numa determinada época da minha vida e realmente abracei com vontade. Depois na teosofia eu aprendi a aceitar todas as religiões e respeitar todas elas. E agora estou aprendendo que realmente o melhor passo final é quando você não tem nenhuma religião. E quando você não tem nenhuma religião, entendendo os passos anteriores, isso é muito legal, porque você vai continuar respeitando todas, você vai continuar incentivando todas elas, porque esses passos é natural, é interior. Então, querer ensinar a alguém uma determinada prática, porque eu faço essa determinada prática, essa prática é boa para mim. Para mim. Não necessariamente é boa para vocês. Então, isso é exercício interior. E quando a gente demonstra um pouco de seriedade com o trato da espiritualidade, esses ensinamentos, eles vêm de dentro. Não vem mais de fora, vem de dentro. Porque todo mundo que faz cursos aqui, ou todo mundo, uma boa parte, quer que eu dou uma regra de como se deve praticar a meditação. Eu evito, eu sempre fujo pela tangente. Mostro algumas opções, mas eu não indico claramente para ninguém, este é o teu método. Ninguém tem o direito de fazer isso. Absolutamente ninguém. E se faz, é porque realmente não merece crédito. Porque como a gente vai falar qual o melhor método para alguém, se cada um aprendeu por linhas diferentes, em épocas diferentes, em escolas diferentes, agora a minha escola é melhor do que a tua? Não. Sigam. Sigam. Naturalmente, a gente vai passar por essas 4 fases. Ter uma religião, abraçar uma religião. O terceiro, acho que ele é muito importante, é você tem uma religião, mas aceita todas as religiões. E o quarto é quando a gente compreende que eu não tenho religião, eu sou espiritualista. Espiritualista está além da mente. Religião, seja qual for, foram todas criadas por processos mentais. Por isso que a fase de não ter nenhuma religião não é se tornar um ateu, não. É muito pelo contrário. Você não tem religião, mas se torna um espiritualista. E o espiritualista, ele vai ter essa resposta com o tempo, é que o verdadeiro templo de Deus é o nosso corpo. E eu sou o templo de Deus. Então, para honrar a Deus, para amar a Deus, eu não preciso de nenhum altar exterior. Eu faço o meu trabalho com Deus dentro de mim. Então, esse é o ponto quando se fala que não tem mais nenhuma religião. Porque o ateu não tem nenhuma religião. Mas não é assim. É o não ter religião, mas ser profundamente, altamente espiritualista. Ok, gente? Então, só isso. Então, quando tem diversas passagens nesse workshop que mostram ensinamentos, que mostram práticas.
e outras coisas que a gente vai falando aqui também, que às vezes nem está no livro, mas a gente vai soltando à medida que a intuição vai aparecendo, a gente fala. Tá? Mas essa é recomendação clara, façam realmente isso da melhor forma possível. E à medida que a gente vai chegando nesse ponto, uma coisa que é muito importante vai acontecendo é que a gente vai cada vez mais dar menos importância ao mundo exterior, que a gente vai perceber que o mundo exterior ele é reflexo do meu interior. Então, quanto mais eu aprofundo no meu interior, mais o reflexo, que é o mundo, vai mudando. Então, a gente vai percebendo um mundo que a gente não dá muito mais importância, mas ele é mais fácil de levar. Ok? Então, falamos sobre as iniciações, falamos sobre o caminho probacionário, falamos sobre o caminho do discípulo e falamos sobre o caminho dos iniciados. De novo, a gente acha que ninguém aqui é iniciado. Não sei, realmente não sei. A gente vai mostrar aqui hoje que a própria autora fala a mesma coisa, que tem pessoas que são segunda iniciação, ou até mais do que isso, e tem uma vida que realmente não demonstra absolutamente nada daquilo que ela já alcançou. Então vamos falar sobre a universalidade da iniciação. A iniciação é aquele caminho onde, na primeira, nós somos apresentados para a grande fraternidade branca. Na primeira iniciação, nós dominamos o mundo físico. Na segunda iniciação, nós dominamos o mundo astral. Na terceira iniciação, nós dominamos o mundo mental. Então, na terceira iniciação é que realmente os três mundos estão sob o controle da alma. Então, a alma realmente já dominou os três mundos e ela vai agora olhar para cima. Então, vai olhar para os planos que estão acima da mente. Então, primeira, segunda e terceira é a alma olhando para aquilo que ela criou. Então, primeira, segunda e terceira, domínio dos três mundos. A quarta e a quinta, a alma, em vez de olhar para aquilo que ela criou, ela passa a observar quem criou ela. Então, ela começa a entrar nos mundos depois da mente, porque a alma, o princípio da alma mais baixo é o princípio chamado manas, é o princípio chamado mente. Então, ela realmente é mente. Então, o mundo da alma, no aspecto inferior da alma, é manas. Então, está no mundo. Então, ela tem essas três fases de dominar o mundo criado, depois ela vai olhar para cima, quarta e quinta iniciação. Então, isso foi o resumo do que nós falamos nas aulas anteriores. E mostramos também, já em outras aulas aí, que o processo das iniciações ele pode ser acelerado. Ele é acelerado através da grande fraternidade branca. Se der, a gente vai falar aqui sobre o processo, de como eles trabalham nisso. No fundo, é um processo de ativação de chakras. Aquilo que nós falamos, ativa primeiro o chakra cardíaco, depois de ativar o chakra cardíaco, ativa o chakra laríngeo, depois do chakra laríngeo, sim, aí nas iniciações superiores, nós vamos ativar os chakras da cabeça. Então, toda essa ativação dos chakras é um processo natural. Para quem realmente ainda não se envolveu nisso, é melhor deixar o desenvolvimento da ativação dos chakras de uma forma natural do que acelerar esse processo indevidamente. Então, esse é o que a iniciação faz, é fazer um processo magnético, eletromagnético, de ativação dos chakras. Só que quem conduz isso são mestres de sabedoria, é o Cristo, Buda, Mestre Moria, Mestre Kuthumi. São seres que já passaram por tudo isso e sabem que realmente um determinado discípulo já pode suportar essas coisas, essas vibrações mais sutis, que são muito fortes. Então, eles aceleram esse processo. Então, o processo das iniciações é um processo artificial. Ele não é natural. O processo natural é a gente ir deixar a coisa na velocidade do mundo e a gente vai seguindo as iniciações à medida do tempo, na velocidade da natureza.
Isso é mostrado aqui, ó, que salientaram muitas vezes no ocultismo, né, que o processo de iniciação ele é anormal, não é normal. Ele realmente é um processo que mexe com os chakras, mexe com a ativação dos chakras. Mas uma coisa é você ativar os chakras no meio de um determinado grupo que ainda não transcendeu totalmente o mundo. Corre-se o risco de, ao ativar os chakras, a gente gostar da brincadeira e ficar preso depois de diversas encarnações, porque ativou aquele negócio e aquilo é poder. É poder, você começa a perceber, tem uma percepção ampliada. Então, quando isso é feito através da grande fraternidade branca, realmente eles já perceberam que pode trabalhar nesse indivíduo, que ele realmente, o risco dele se perder nesse processo e ter que reiniciar tudo de novo é pequeno. Tá? Mas ele é anormal. É anormal porque está realmente influenciando, está magnetizando os chakras. Tá? Então, o progresso na consciência, ele é natural, é despertar gradual, é devagar, depende das condições planetárias, depende de uma série de vidas. Isso é o que acontece naturalmente. Agora, tem formas e formas de acelerar tudo isso. Então, quando é um grupo que trabalha nisso, mas é um grupo bem estruturado e tudo bem, ok, vamos em frente. Mas o risco é relativamente grande. Tá? Então, esse método de desenvolvimento da consciência, que é o método das iniciações, ele começou aqui na época da Atlântida, ainda na época da Atlântida. Atlântida foi uma civilização anterior às nossas civilizações atuais. Foi lá que se iniciou realmente este processo de iniciações. Aí a gente pega um ponto aqui, pega outro ponto lá, aí pergunta, mas se é um processo anormal, então por que estão fazendo esse negócio? Por quê? Aqui vai mostrar que, na realidade, em todos os esquemas evolutivos que nós temos no sistema solar, que são 10 sistemas evolutivos, apenas 3 há esse processo de ativar realmente os chakras de uma forma anormal, vamos falar dessa forma. Os outros 7 não têm. Aí a gente começa a questionar por quê, né? Por que será, né? Aí a gente lê aqui, lê lá, pesquisa cá, pesquisa lá, e vem algumas informações, vem de dentro, a gente capta em alguns lugares. Uma das razões é que nós estamos vivendo no corpo de um logos planetário, o logos do planeta Terra. Nós somos células no corpo do logos planetário. Assim como uma determinada célula do meu fígado está vivendo dentro de mim, enquanto eu viver, essa célula do fígado vive como fígado. Depois que eu deixar de existir, essa célula do meu fígado deixa de ser uma célula de fígado e volta para o reservatório da natureza. Ela é pó, antes de ser uma célula de fígado, e depois volta ao pó novamente. Olhando para cima, isso acontece com a gente também nos planos superiores. Nós vivemos no corpo de um logos planetário, que é um ser muito maior do que nós. Nós somos células no corpo dele. E quando a gente pesquisa sobre a evolução do logos planetário, a gente percebe que o nosso logos planetário, desculpe, logos, eu vou contar umas historinhas desse aqui, não vai ficar bravo comigo não, tá? Ele fez umas coisas que não deveria ter feito na época, quando a gente estuda rondas e cadeias. Na cadeia atual nossa, que é a cadeia terrestre, ele é como, cada cadeia é uma encarnação desse logos. Nós estamos na 4ª cadeia desse sistema solar, já é a 4ª encarnação aqui. Então, na cadeia anterior, que é a cadeia terrestre, a cadeia anterior era a cadeia lunar. Nessa cadeia lunar, o nosso logos fez umas coisas lá que, pelo jeito, ele não deveria ter feito. E isso atrasou a evolução do planeta inteirinho. Então, como nós estamos atrasados na roda da evolução, uma das formas de tentar consertar isso aqui, o nosso logos recebeu a ajuda de um outro logos, que é o logos venusiano, que está mais avançado do que o da nossa cadeia, e com essa ajuda ele entrou com esse processo de iniciações para recuperar realmente aquele
perda de tempo que houve na cadeia anterior, que foi a cadeia lunar. Isso é uma conclusão que eu cheguei, mas isso não está escrito em lugar nenhum, mas foi a conclusão que eu cheguei, estudando aqui, estudando ali. Então, assim como nós estamos evoluindo, esse logos planetário também está em evolução. E, pelo que eu entendi lá, o problema dele foi que ele acelerou demais a roda evolucionária. Ele tem metas, assim como a gente tem meta de iniciações humanas, ele tem metas de iniciações solares. E para atingir uma determinada meta que ele tinha lá, ele acelerou demais a roda evolutiva na cadeia lunar, e isso fez algumas encrencas aí que nós estamos sentindo o resultado até hoje. Então, por isso que me deu a entender que este planeta está passando por essa experiência de iniciações justamente em função dessas coisas que aconteceu, nós estamos sentindo. Aí vão falar, mas eu sou inocente nessa brincadeira? Então, por causa do Logos ter feito caca lá, eu me envolvi também e dancei também? Não, na realidade, esse ser, que é o Logos planetário, a consciência dele é a somatória de todas as nossas consciências, de todos os seres humanos e de todos os que estão na evolução dévica. Somada todas as consciências individuais nossas, com todas as consciências individuais da evolução dévica, isso forma essa consciência maior que é chamado Logos planetário. Então, se ele fez alguma coisa, eu tive a minha participação nessa brincadeira também. E, obviamente, como eu tive a participação nessa brincadeira, isso traz também, agora, nós estamos em conjunto trabalhando tudo isso. Então, é uma explicação do porquê desse esquema de iniciações. Tá? Mas isso aqui é uma conclusão que eu cheguei através de reflexões. Vocês reflitam sobre isso, que devem ter outras explicações para isso também. Tá? Então, ele foi criado na época da Atlântida. Então, o estímulo necessário é 3/5 da família humana vão resolver tudo, porque o planejamento dessa cadeia nossa que nós estamos vivendo é que 3/5 de todas as consciências que estão em evolução aqui vão chegar na quinta iniciação. Quinta iniciação. Essa é a meta planetária, 3/5. Se a gente olhar o nosso mundo aqui hoje, a gente vê que a gente ainda está meio longe dessa brincadeira, né? 3/5. A gente olha, o mundo está conturbado para caramba. A meta é realmente, ela é puxada. Então, esse trabalho tem que ser feito. Então, vamos chegar lá. Então, quem chegar no final da cadeia, na quinta iniciação, então é um mestre de sabedoria e sai do mundo evolutivo e volta para o mundo divino. O mundo em evolução é aquele que está em perpétua mudança. O mundo espiritual é aquele que não muda nunca. Então, nós voltaríamos para o mundo espiritual na quinta iniciação. Tá? Então, é sério fazer esse trabalho. Então, a gente pode seguir a corrente da natureza e o tempo da natureza, e, no final, 3/5 é a meta, deve ser atingida. Tá? Afinal, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, então, essa é a meta. É que esse processo é lento, né? Esse processo dessa cadeia ainda tem alguns bilhões de anos pela frente. Tá? Então, se alguém quer acelerar o processo, está de saco cheio com o mundo, então acelera o processo. Mas acelerar o processo é através realmente da meditação, através da introspecção, através do estudo, através da prática devocional, através de ritual, seja a escolha que cada um faça as práticas bem feitas para acelerar o processo. A gente não precisa seguir exatamente a velocidade da natureza. Tá? Então, o processo de estímulo dos egos humanos, instruções graduais, aplicação de um cetro de força elétrica, né, está sendo aplicado em 3 planetas do nosso sistema. Tá? 3 sistemas planetários estão acelerando a evolução gradativamente. Tá? E esse processo é na 4ª ronda. Vejam só, gente, o ponto que nós estamos.
nós temos uma cadeia planetária. Um esquema evolucionário são 7 cadeias planetárias, dos quais 3 já aconteceram. Nós estamos na 4ª cadeia do nosso esquema evolutivo. Depois vai vir uma 5ª, uma 6ª e uma 7ª. Então, vocês podem observar que a 4ª cadeia é a cadeia do meio. Teve 3 que já aconteceram, está acontecendo a 4ª, e depois vai acontecer mais 3 cadeias. Então, a 4ª cadeia, que é onde nós vivemos hoje do planeta Terra, ela está exatamente no meio de todo o processo de evolução de cadeias do nosso logos solar, então, nosso logos planetário. Então, o nosso logos planetário já teve uma primeira cadeia, uma segunda, uma terceira, e está tendo uma 4ª. Isso, para ele, é como se fosse uma encarnação. Claro que num grau diferenciado, mas é uma encarnação. Então, estamos na 4ª cadeia. Quando a gente estuda cadeia, a gente vai ver que cada cadeia tem 7 planetas envolvidos, dos quais um só é planeta físico, os outros planetas não são físicos, são astrais, mentais. Tá? Então, nós estamos na 4ª cadeia, e cada cadeia, a onda de vida circula pelos 7 planetas 7 vezes. 7 vezes. Então, a onda de vida passou pelo planeta A, B, C, D, E, F uma vez, passou uma segunda vez, passou uma terceira vez. Nós estamos na 4ª vez que a onda de vida circula os 7 planetas. Isso se chama ronda. Então, nós estamos na 4ª cadeia. Nós estamos na 4ª ronda. E nós estamos no 4º planeta. O planeta A, B, C, o planeta D, o planeta Terra. Estamos no 4º planeta. Então, nós estamos exatamente no meio daquela curva que a gente chama de mergulhar no mundo e começar a sair do mundo. Nós estamos exatamente no ponto axial, onde termina a involução e começa o processo evolucionário. Por isso que ele vem aqui que fala que acontece na 4ª ronda, porque é na 4ª ronda que é a ronda do meio. Já teve a primeira, a segunda, a terceira, estamos sendo da 4ª, vamos ter ainda uma 5ª, uma 6ª e uma 7ª. Então, esse é o processo todinho. Como nós estamos no meio da cadeia, da 4ª cadeia, então esse ponto que nós vivemos é o ponto mais importante, realmente, quando definitivamente a gente está saindo daquele arco involucionário para entrar no arco evolucionário. Então, é o momento exato de acelerar o processo. Todos os seres humanos podem acelerar esse processo e ele acontece exatamente nessa 4ª ronda. Tá? Aí tem uma 4ª hierarquia criadora, tá? A vontade consciente do sacrifício, do logos, tá? A união inteligente espírito e matéria. Por que está acontecendo? Até a 4ª ronda, nós estamos no arco involucionário da cadeia. Então, quem predomina é a matéria. Então, realmente, a matéria é predominante nesse período. Quando a gente ultrapassa esse ponto axial, então, quem começa a predominar agora é o espírito. Então, por isso que a gente tem esse chamamento, que a gente vê tantas pessoas procurando de uma forma ou de outra, às vezes cegamente e às vezes conscientemente, as pessoas estão procurando isso. Porque é o momento que nós vivemos. É o momento de que a matéria vai deixar de ser preponderante e o espírito vai começar a ser preponderante. É um momento mágico que nós estamos vivendo. E não podemos perder essa oportunidade. Ela vai acontecer de novo na 5ª ronda, na 4ª cadeia de novo. Ou seja, vai acontecer muito lá para frente. Então, é o momento realmente de aproveitar e trabalhar isso agora. Tá? Então, os outros esquemas planetários, que são fundamentalmente iguais, têm diferentes manifestações profundas, né? Tá? Por quê? Porque cada planeta tem um logos planetário. Cada planeta tem. Tá? É ensinado aqui que de todos os esquemas que estão em evolução no nosso sistema solar, o esquema que está mais avançado é o esquema de Vênus.
Vênus não está na quarta cadeia, já está na quinta cadeia. Ele está avançado. Então, não é coincidência nenhuma que realmente esse processo tenha acontecido lá na Lemúria, quando realmente os senhores de Vênus vieram para cá, foram os senhores da chama, e começaram a fazer este processo de realmente acelerar o desenvolvimento da mente, que essa é a razão de ser da nossa cadeia, o desenvolvimento da mente. Então foi lá. Então não é coincidência, não, é realmente o momento correto, que lá está tudo planejado que seria dessa forma. E é ensinado também que o esquema de Vênus e o esquema da Terra, eles estão intimamente ligados. Que o logos planetário da nossa Terra e o logos planetária da cadeia de Vênus, eles são opostos complementares, eles se complementam. Então, esses dois logos vai chegar uma determinada época que eles vão se juntar e vai se tornar um só. Um só. Então, essa é a evolução da Terra com a evolução de Vênus, é uma evolução que vai ocorrendo realmente para e passo. Então, não é coincidência não, tá, gente? Então, os três esquemas planetários, onde tem iniciação, é Terra, Vênus e um outro que não foi identificado ainda. Tá? Nós temos 7 planetas sagrados. Tá? Os 7 planetas sagrados são aqueles que realmente eles estão ligados com como é que fala? Com o raio. Cada um dos 3 logos tem um raio. É o raio da vontade, que é o primeiro logos, o raio do amor, sabedoria, que é o segundo logos, e o raio da atividade, que é o terceiro logos. Então, os três logos, eles são associados a 3 planetas sagrados, tá? E depois, abaixo dele, tem mais 4 também. Então, tem 7 planetas sagrados neste processo evolucionário. Tá? Desses planetas sagrados aí, é ensinado que a Terra não é um deles. Tá? Então, Vênus foi a esfera onde se experimentou esse processo e teve um sucesso muito grande. Então, o intercâmbio de força e energia entre Terra e Vênus é contínuo nesse processo aí também. Tá? Então, nos 3 grandes esquemas planetários, que são os planetas maiores, que são Netuno, Urano e Saturno, esse processo de iniciação não vão acontecer. Tá? Mas o que são esses planetas? São planetas, eles chamam que sintetizadores. Sintetizador é o seguinte, num determinado planeta associado com um raio menor, ele vai se associar com outro e vão se juntar posteriormente num. Então, esses 3 planetas, que é chamado Netuno, Urano e Saturno, eles são planetas que vão receber os receptáculos daqueles que foram salvos esotericamente entre outros esquemas. Salvos esotericamente, então, significa aqueles que passaram pela 5ª iniciação. Então, depois da 5ª iniciação, a gente entende, então, que realmente nós vamos passar para essas esferas planetárias aqui. Não necessariamente seja um planeta Netuno, Urano e Saturno físico, porque para a gente olhar o planeta Saturno físico, se pegar uma pessoa com físico como nós temos aqui, e vai lá para Saturno, não tem a menor condição. A força de gravidade lá é tão grande que arrebenta a gente. Não tem a menor chance de entrar lá. Então, não necessariamente é físico, mas são os planetas sintetizadores. Tá? Então, seria um passo além depois que a gente teve essa 5ª iniciação, onde nós dominamos os 3 mundos. Tá? Então, todos aqueles, em qualquer esquema, atingiu as expansões de consciência, são salvos. Tá? Os remanescentes são fracassados, tá? Que vão continuar um desenvolvimento ulterior por longos e longos tempos depois. Então, salvamento nessa doutrina esotérica é o equivalente à 5ª iniciação. Dominou realmente os 3 mundos,
inferiores e já unificou com os 2 mundos superiores. Então, é o mundo físico, o mundo astral, o mundo mental, que são as 3 iniciações inferiores. Depois, a 4ª, acima do mental, é o mundo búdico. E a 5ª é acima do mundo búdico, que é o mundo átmico. Átmico, um outro nome para ele é nirvana. Tá? Então, é realmente nós termos a consciência atingido o nirvana. Esses são os seres que são salvos. Então, esses seres que foram salvos no nirvana, se eles vão depois para esses planetas Netuno, Urano e Saturno, com certeza é no nível nirvânico. Então, aqui vem uma coisa que as pessoas não entendem muito bem. Quando falam que eu vou para o nirvana, eu vou depois da realização, os budistas falam muito isso, eu vou para o nirvana. Tá? A verdade é que nenhum de nós nunca vai para o nirvana. Nenhum. Quem que está querendo ir para o nirvana, esquece, não vai. E por que não vai? Porque nirvana não é um lugar. Nirvana é um estado de consciência. Então, para a gente ter a consciência no nirvana, então, na realidade, o mundo físico, o mundo astral, o mundo mental e o mundo búdico já não existe mais. Eu estou lá no nirvana quando eu sair desses mundos todos aqui. Então, quem chega no nirvana não é a personalidade já foi. O grau de consciência está tão elevado, para quem tem a consciência no nirvana, é que a personalidade não existe mais. Existe só da alma, que é o eu superior. A alma também tem 3 aspectos, que é manas, que é buddhi e que é atma. Então, só o atma do eu superior, é o princípio superior da alma, né? Esse princípio é o princípio que está no nirvana. Então, a consciência que está no nirvana não é a consciência da personalidade. Essa já foi. Ela foi integrada na alma. E a consciência da alma, por sua vez, os princípios inferiores dela, que é manas e que é buddhi, também já foram. Esse é o nirvana. Por isso que a gente chega às conclusões, quando a gente faz essas interiorizações, que realmente nenhum de nós aqui, como pessoas, vai chegar no nirvana. Mas todos vamos chegar o dia que a gente ampliar a nossa consciência. Mas essa consciência deixou de ser uma pessoa. Perceberam, gente? Esse é o processo evolutivo. E para que nós tenhamos realmente o domínio dos 3 planos inferiores, o domínio do plano búdico e o domínio do plano átmico, essa é a realização, este é o cara que tem a 5ª iniciação. Então, quem tem uma 5ª iniciação é um Buda. Tá, já passou, já está na 8ª. Tá? Mas ele tem uma 5ª iniciação. Mas quem tem essa 5ª iniciação é o Buda, não é o Siddhartha Gautama. O Siddhartha Gautama não foi para o nirvana. Jesus não foi para o nirvana. Quem foi para o nirvana foi o Cristo. Perceberam a diferença? Então, esse é o que nós estamos fazendo. Esse é o nosso crescimento de consciência. Então, do ponto de vista de tempo, olhando pelo tempo, Netuno, Urano e Saturno, eles não são tão avançados como o esquema da Terra. O esquema da Terra está na 4ª cadeia. E esses esquemas aqui estão em cadeias anteriores. Mas o projeto deles não é fazer esse esquema que nem está acontecendo na Terra, Vênus, Marte e outros planetas. Eles são planetas que vão receber os seres que realmente, depois que passaram pela 5ª iniciação. Então, o propósito desses planetas é diferente do nosso. E dá para entender. Porque se tentar colocar uma vida como nós a conhecemos lá em Saturno, é impraticável, não tem a menor chance. Nenhuma chance. Tá? Então, um ser para viver lá, a aceleração da gravidade lá é altíssima. O planeta Terra, perto do planeta Júpiter, por exemplo, é uma titica, é nada. Então, se pergunta se os devas passam também por iniciações.
assim como os seres humanos, então se perguntam muito se quem está na evolução dévica também passa por iniciações. Tá? Então os devas, aqui existem devas e devas, assim como existem homens e homens. Tá? Existem homens que estão começando a evolução agora, existem homens que estão na quinta, na sexta, na sétima iniciação, com a consciência realmente bem alta. Os devas acontece a mesma coisa. Existem grandes devas. Grandes devas são seres que já passaram pela evolução humana. Os pequenos devas, os devas da natureza, devas de uma paisagem, o deva, assim como todos eles ainda não passaram pela evolução humana. Tá? Eles, em ciclos, em ciclos anteriores, passou. Tá? Eles, isso aqui, os devas que cooperam ainda na evolução do homem, nós somos ajudados. Tá? Tanto no período nosso evolutivo, quando nós mergulhamos realmente na materialidade, nós só tivemos sucesso que nós somos ajudados por esses devas da natureza. E são esses devas da natureza que regem a nossa evolução até o reino animal. O vegetal, o animal e depois vem o humano. Então, por exemplo, é dito que os animais, um monte de animais tem uma única alma que é um deva. É a alma grupo que rege realmente a evolução humana. Então, quando a gente vê isso aí, a gente percebe realmente, tenta entender como é que é essa transferência animal-humana. Né? Parece que as pessoas entendem que essa transição animal-humana se dá aqui no nosso mundo físico. Não é. Não é. Então, não é tanto que não acha o elo entre o animal e o humano. Nunca acharam o elo de ligação entre o animal e o humano. Nem no macaco, nem nada. Nunca encontraram. Porque o elo entre os dois é no mundo mental. Então, enquanto está na evolução da alma, grupo, animal, um determinado ser que está lá, de uma determinada alma, grupo, no plano mental, ele cede um corpo mental para uma mônada que vai entrar na evolução humana. Então, é só lá no mundo mental que se acha o elo de ligação. Esse trabalho é feito por devas. E esses devas, eles não passaram ainda pela evolução humana. Então, é uma evolução totalmente diferente e totalmente separada da nossa evolução. Então, os devas se desenvolvem pela sensação. Eles estão no sentir. E o homem não, tá? É através do poder do pensamento. O que houve? Voltou. Tem alguma falhazinha aqui. Tem algum problema aí? Deixa aqui. E quando ele voltar, você mostra. É só texto, então não é tão... Sumiu? Deixa na cena 1, na cena 2. Daqui a pouco ele vai voltar. Já aconteceu antes. Continua atualizando aqui, não continua? Então tá bom. Não tem problema não. Aqui é só texto, então não é muito importante para a internet se perder alguma não. Tá? Então, o desenvolvimento dos devas é pelo sentir. E o desenvolvimento, olha, tá vendo, tá falhando, é a internet. Porque esse computador do data show, que está no data show comunica com esse aí pelo ar, pela internet. Então está oscilando a internet. Como está gravando a aula, não perde. Quando a gente faz isso e acontece na transmissão ao vivo, no sábado, na sexta-feira deu problema. Foi justamente esses probleminhas aí. Mas deixa. Oi? Sim, mas quem sabe ele volta, tá? Como eu estou te falando, não é muito importante. Tá? Então, o homem se desenvolve através de expansão, percepção autoconsciente, autoiniciada e autoimposta. Qual que é a diferença? Os devas, a evolução dele, eles nunca se afastaram de Deus. Eles fazem exatamente aquilo que Deus quer, o Deus da natureza quer. Dentro do processo evolutivo, eles fazem exatamente aquilo que Deus quer através do sentir. Como o nosso poder, na realidade, nós somos
desenvolvendo a mente, então nós estamos tendo uma experiência praticamente sem Deus. Nós nos isolamos de Deus. E essa experiência sem Deus é a procura do homem. Então a evolução do homem é através desse processo de autoconsciência, ela é auto-iniciada por nós mesmos e ela é auto-imposta por nós mesmos. E os devas não. Os devas simplesmente estão numa evolução pelo sentir. Eles nunca se afastaram realmente de Deus, tá? Então, é a linha da aspiração e do esforço consciente. É a linha de evolução do ser humano, tá? Ela é esforço consciente e a mais difícil de desenvolvimento no sistema solar. É muito difícil. Por quê? Porque realmente a gente tem uma impressão de que nós estamos isolados, nós somos sozinhos. E os devas não têm essa sensação. Eles se entendem todos dentro da unidade, porque eles estão só trabalhando o sentir. Esses devas que estão na evolução da natureza, mais para frente eles vão entrar também num processo de evolução humana também. Não nessa atual cadeia, mas em outras cadeias, em outros sistemas, mais para frente, eles vão também passar pela evolução humana. É que por trás de cada ser humano e por trás de cada deva, existe uma partícula que é a partícula divina, que é realmente a semente de Deus em nós. Existe tanto em nós como existe nos devas. Então, num determinado fim de ciclo, a única coisa que sobrevive é essa partícula divina que existe tanto em nós quanto nos devas. Essa partícula é o nosso Cristo interior. Essa partícula é chamada de Atma. Na teosofia, usa-se esse nome, o Jung chama ela de Self. Está dentro de cada um de nós. E ela estando dentro de cada um de nós, é a única coisa que vai sobreviver no final de um ciclo planetário, no final de um ciclo solar. Então, no final de um ciclo, todos nós voltamos para o Nirvana ou para coisas superiores. Mas depois começa-se um novo ciclo, e a identidade dessa partículazinha divina, ela existe, apesar de ser uma coisa só dentro do todo, o endereço ou a identidade dessa partícula existe e depois em outros sistemas solares ela continua o processo dela até dominar todos os mundos. Depois que essa determinada partícula divina aí aprendeu a dominar todos os mundos, acabou a brincadeira e ela não volta mais nesse mundo maluco que a gente vive, que é o mundo material, o mundo da dualidade. Tá? E nós estamos vivendo um mundo realmente dual, onde tudo tem teu oposto, tudo tem teu oposto. Tá? Até os grandes seres têm o teu oposto, tudo é dualidade. Tá? Cada um dos opostos tem uma determinada finalidade. Tem a grande fraternidade que nos trouxe para o mundo, dentro do período que nós chamamos de evolução. Tem uma outra fraternidade que está nos tirando do mundo, que é a fraternidade branca, é outra fraternidade. Mas as duas são divinas. Tá? E aqui chega, nós estamos numa fase muito, muito complicada, muito difícil, onde nós não deixamos de ser matéria, que é o arco evolutivo, ainda somos matéria, e não chegamos a ser espíritos ainda. Então, essa é a nossa dificuldade. Porque aquele ser que está no arco evolucionário, que ele é totalmente matéria, ele não tem problema algum. Está totalmente dentro do esquema evolutivo dele. Ele está no arco evolucionário. Tá? Agora, aqueles que chegaram no arco evolucionário e compreenderam tudo isso também, esse também não tem problema. Ele já entendeu realmente o que ele tem que fazer. Nós aqui estamos na fase de mudança do arco evolucionário para o evolucionário, ou seja, nós ainda somos parte matéria e parte espírito. Se nós fôssemos totalmente matéria, nós não sentiríamos dificuldade nenhuma com esse mundo. Nós somos totalmente espíritos, nós também não sentimos dificuldade nenhuma com o mundo. Duro é o momento que nós estamos vivendo, onde não tomamos uma decisão ainda, nós somos meio a meio ali. Tá? Então, essa linha de aspiração de esforço consciente é a mais difícil, tá? E realmente é.
Então, os devas seguem a linha da menor resistência. O que é a linha da menor resistência? É aquela linha que é a linha do caminho do meio. Então, ele segue o fluxo que o Deus da natureza fez e ele não questiona. Ele faz aquilo e realmente a linha de menor esforço, quando a gente está, por exemplo, fazendo uma comparação com o rio, é você seguir a correnteza do rio, essa é a linha de menor esforço. Se você nada contra a correnteza, então você não está na linha de menor esforço, você vai cansar muito mais, muito mais. Então os devas, eles realmente estão na linha da natureza, essa é a evolução deles. E eles são seres tão divinos quanto o homem, tá? Ainda estão aprendendo, mas o aprendizado deles é pelo sentir, o nosso não é, o nosso é pelo pensamento. Então são diferentes evoluções. Tá? Então os devas procuram sentir, o homem procura o saber. Os devas são expansões de consciência, aquele negócio chamado de iniciação, isso não existe. Porque eles não estão desenvolvendo consciência, eles são consciência. Então não estão desenvolvendo. Tá? Embora eles desenvolvam essa consciência sem percepção do lado do pensamento, eles são consciência, mas não sabem que são consciência. Eles são, simplesmente são. Tá? Então eles estão com Deus e não questionam absolutamente nada. E nós não, nós estamos aqui para questionar, para aprender, para realmente ver, tá? E fazer todo esse processo. Então isso aqui é uma comparação nas duas evoluções. Tá? E tem algumas influências cósmicas nessas iniciações maiores aí, né? Onde está a energia, lembrar que a energia que realmente vem a nós, agora a gente está falando mais em iniciações solares, né? A energia que vem para o nosso sistema solar, ela vem de um outro sol que é chamado Sol Sírio. É um outro sol, não é do nosso sistema, tá? Podemos dizer, então, que a energia do pensamento, a força mental na totalidade que atinge o sistema solar, vem de um centro cósmico através desse planeta Sírio. Então, nosso próprio sistema solar, o nosso logos solar, ele tem a vida dele, nós temos a vida dentro do logos planetário. Os logos planetários têm a vida dele dentro do logos solar. Então, vejam só, gente. Perto do logos planetário, eu sou uma célula. O logos solar, do logos planetário, quando ele compara com o logos solar, o logos planetário, ele também é uma célula no corpo do logos solar. Então você vê que tudo um vai entrando dentro do outro. Assim como existem inúmeras vidas menores dentro de mim, que eu sou o logos para eles. Essas vidas menores que estão dentro de nós. Tem milhões de vidas menores dentro de nós. Tá? Então aí a gente começa a questionar algumas coisas. Tá? Tipo, puxa, o logos planetário é um cara que já evoluiu a tal ponto, que já é um logos planetário, ele não está preocupado comigo? Euzinho aqui? Ô logos, olha eu aqui. Não está. Realmente não está. Porque ele tem um processo evolucionário onde nós estamos pegando uma carona nesse processo evolucionário. Então, assim como a gente reclama que o logos planetário não me dá a força que eu preciso para vencer tudo isso aqui, a gente tem que fazer a pergunta, e eu? Eu estou dando atenção para as vidas minúsculas que existem dentro de mim? Alguém já parou para olhar para o teu fígado e mandar uma energiazinha ali para um átomozinho que está lá dentro e cuidar daquele átomozinho separado? Nós não fazemos. Por que a gente não faz? Nós temos tanta coisa para fazer dentro da nossa evolução normal que se eu tiver que cuidar de cada átomo que tem dentro de mim, eu estou lascado. Então essa é a percepção do logos planetário. Então veja bem, vidas minúsculas estão dentro de nós. Para essas vidas minúsculas, o logos sou eu. Eu já sou
Agora, eu, olhando um pouco para cima, eu sou uma célula dentro do corpo do Logos planetário. O Logos planetário é uma célula dentro do Logos solar. E o sistema solar, ele é uma célula do esquema de Sírius. Sírius é uma estrela muito maior do que a estrela solar. Então é sempre assim, vai sempre ter uma vida dentro da outra vida. Então, enquanto a gente não entender esse processo todinho, de que tudo é uma vida dentro da outra vida, nós ainda não dominamos realmente nem a nós mesmos. Então, quando a gente começa a fazer nossas meditações aí, nossas interiorizações, de vez em quando é bom dar uma olhadinha e ver, sentir, procurar sentir as vidas que existem dentro da gente. Isso é um processo de interiorização. Depois você procura sentir você como vida dentro de uma coisa maior do que você. Então isso também são práticas que a gente vai fazendo e é isso que vai levando a gente nos caminhos de expansão de consciência, compreendendo realmente quem que eu sou, de onde que eu vim, onde que eu estou, para onde que eu vou. Então esse é o trabalho todinho, tá? Então, o nosso Logos solar está dentro de uma consciência maior, que é o Logos de Sírio. Então, Sírio é o transmissor, é o focalizador, de onde emana influências que produzem autoconsciência no homem. Então, é de lá que vem. Só que essas energias de Sírio são energias, vamos dizer assim, tão fortes, que essa energia de Sírio, se entrasse dentro do meu cérebro diretamente, meu cérebro não aguenta, não suportaria. Eu estou morto, acabei. Então ela passa primeiro pela consciência do Logos solar, que dá uma diminuída naquela energia, em termos de vibração, diminui um pouquinho. Depois ela entra na consciência do Logos planetário, que diminui mais um pouquinho. Então vai um processo que vai diminuindo a energia até chegar num determinado ponto que o meu cérebro é capaz de suportar essas vibrações. Então esse é o processo que estamos falando. O transmissor vem de Sírius, mas nós não suportamos essa vibração. É aquilo que eu falei aqui, se você pegar um aparelho elétrico qualquer e ligar direto na turbina de Itaipu, ela explode, ele não aguenta. Tem que passar por uma série de transformações até chegar numa tomada aqui que o aparelho realmente suporta aquela determinada energia. Então é assim que vai. Então, assim como nós estamos dentro de uma consciência maior, observem sempre isso. Tem consciências menores dentro da gente. Essa percepção realmente ela muda muito, tá? O dia que nós formos melhor Deus para as criaturas que estão dentro de nós, nós também estaremos fazendo jus a receber vibrações cada vez melhor. E a pergunta é, nós estamos sendo bons deuses para as vidas que estão dentro de nós? Perguntem. Pega o caso de um fumante. Eu já fui fumante, tá, gente? Não estou realmente azucrinando ninguém aqui, não. É relativo, tá? Quando nós enchemos o nosso pulmão de alcatrão, nós estamos sendo bons deuses para aquelas criaturas que estão ali? Quando a gente enche a cara, bebe pra caramba, álcool, quem é que tem que fazer todo o trabalho de limpeza desse excesso que a gente faz aí? São as criaturas que estão no nosso fígado, estão nos nossos rins, que estão no nosso estômago. Então, nós estamos sendo bons deuses para essas criaturas que estão dentro da gente? Avalie. Oi. Ah, sim. Vamos lá. Oi, Rafael, desculpe, eu não percebi que você estava querendo falar alguma coisa. Eu queria perguntar se tem como fazer uma associação dessas vidas, se tem como fazer uma associação dessas vidas
com aquele elemental físico que você tinha mencionado na última. Totalmente. Totalmente. Esses elementais que estão no nosso corpo são essas vidas. Estão dentro de nós. Elas estão, só que elas estão, esses elementais, elas estão no arco involucionário. E você, Rafael, está no arco evolucionário. Então você, Rafael, como uma alma, você quer voltar para Deus. Essas criaturas que estão dentro de você, elas não querem voltar para Deus, elas querem matéria, elas são totalmente matéria. Então você tem que ferrar com elas? Não é isso. Não é isso. Elas vão evoluir graças à tua energia, que também está contribuindo para a evolução delas. Quando a gente tem essa percepção, a gente procura fazer um uso do nosso corpo de uma forma mais suave. Como eu estou te falando, encher o pulmão de fumaça ou encher o nosso fígado de álcool não é bom. Elas até gostam. Elas podem até gostar deste processo, esses seres elementais. Tá? Tem um colega nosso aqui, que era o Antônio Carlos, falava que o elemental dele, que ele gostava de fumar, né? Eu chegava perto dele e ficava tabaco, tabaco, tabaco. Queria mais tabaco, acostumou. A gente vai alimentando eles. Se você alimenta eles com outras coisas, então gradativamente eles vão sair desses reinos elementais e vão entrar nos reinos supra-elementais. Então esse é o trabalho. Então essas vidas estão dentro da gente. Tá? Estão dentro dos átomos, estão dentro das células, estão dentro das moléculas e tudo mais. Então você é um microcosmo. Tudo que existe no macrocosmo existe dentro de você. E você é o Deus para essas criaturas. Quantas vezes você já cuidou delas em pensamento? Comece, tá? Isso é exercício. Pois não, Deus. A geometria sagrada. A geometria sagrada, os fractais, eles são mensuráveis. Tem como mensurar o tamanho desses seres, assim, para a gente saber o quanto a gente está distante desse ponto? Isso não é muito importante, Adriano. Tá? O importante é saber que esses seres estão dentro de nós, eles estão num processo evolutivo, que eles estão pegando carona na nossa evolução. E você é o quê? Você é aquilo que você come. Tudo que você come realmente vai passar pelo teu processo digestivo e vai se tornar células do teu corpo. Os teus átomos são trocados a cada 7 anos. Então, tanto faz se ele é muito pequenininho, ele é um pouco maior, mas os fractais também são elementais. Também são. Não sei dizer exatamente o tamanho. São criaturas minúsculas. Só que, quando a gente entende como criaturas minúsculas, nós estamos falando no mundo físico, né? Mas assim como nós temos um corpo físico, um corpo astral, um corpo mental e vai para fora, esses seres também têm. Todos eles também têm. Então não é muito importante realmente se eles são maiores ou eles são menores. Tá? Se a gente for olhar direitinho em termos de maior ou menor, a menor partícula que existe, ela é chamada a matéria é prakriti. Então, um átomo fundamental do primeiro plano, lá que nós estamos no 7º plano, um átomo, para formar um átomo físico, precisa de 2 elevado à 7ª átomos fundamentais. Então, o átomo fundamental é muito pequenininho. Um átomo físico é 2 elevado à 7ª, são milhões de átomos ultérrimos, como é chamado na terminologia teosófica. Precisa de milhões de átomos da matéria primordial para formar um átomo físico. Quer dizer, se você observar direitinho, então, um próprio átomo físico, dentro dele existem criaturas menores ainda do que ele, menores do que o átomo.
Se você olhar o átomo, você vai enxergar que o átomo tem um núcleo com prótons e nêutrons e tem elétrons circulando nele. Então, um próton, um átomo é um sistema solar. Então, para você ver em termos de dimensão que você está falando, assim como eu tenho seres dentro de mim, átomo, o átomo dentro dele tem seres menores ainda do que o átomo. Então, o próprio átomo também é um logos quando ele se refere às subpartículas que existem dentro do átomo. Dentro do átomo tem próton, elétron, nêutron, meson, quarks. São partículas menores ainda. Isso, para chegar realmente no átomo fundamental da matéria, ainda está longe. Essa compreensão ainda está longe ainda. Então, você vê que realmente não é muito importante esse questionamento. O mais importante é a percepção da realidade e o que a gente pode fazer nesse processo todinho. Pois não, Leonardo? Nessa conversa que a gente está tendo agora sobre esse processo de a gente tentar, de alguma forma, ajudar o nosso corpo, e me lembrou um pouco da Ordem dos Essênios, da forma como que eles tratavam esse processo de alimentação e fazer uma união com forças superiores, né? Tudo a ver. Acho bem interessante esse processo de purificação, né, que eles usavam, né? Então, esse é o lado, tá? É que nós, como seres humanos, quando eu falei, a nossa dificuldade é que nós deixamos de ser matéria e não chegamos a ser espíritos ainda. Porque aquele ser que realmente é espiritual, quinta iniciação, ele não tem mais nada a ver com a matéria, ele abandonou totalmente a matéria. Aquele que é totalmente material, que são os elementais em diversos níveis que nós estamos falando aqui, eles também não têm a menor preocupação com evolução nem com nada. Porque eles são matéria, integralmente matéria. Então a nossa dificuldade é o fato que a gente está com um pé na matéria e um pé no espírito. Enquanto a gente estiver nessa situação, a batalha entre matéria e espírito vai continuar. Vai continuar. Porque o lado elemental que está dentro da gente, ele quer ser matéria. E o nosso lado alma, ele quer ser espírito. Essa é a guerra. Perceberam? Leiam de novo o Bhagavad Gita, estudem o Bhagavad Gita. Eu recomendo, de novo, o do Yogananda, que chama Essência do Bhagavad Gita. Tá? E olhem aquilo agora não sob a perspectiva do Arjuna, do Aryuna, sob a perspectiva do Krishna. Quando a gente faz isso e vê isso aqui, a gente vai ver que a batalha que acontece ali, que é relatada, o Krishna está ensinando o Arjuna, é a batalha que está dentro da gente, é espírito e matéria. Essa é a explicação real do Bhagavad Gita, que nem todo mundo percebeu ainda, acha que é uma guerra histórica. Não é. É a guerra que cada um de nós está atravessando. Ok? Podemos ir em frente? Tá? Então, durante a iniciação, a energia é intensificada, tem um centro no iniciado, tem um hierofante, padrinhos. Tá? Se não tem esses hierofantes que pegam essa energia, que são os padrinhos da iniciação, eles pegam aquela determinada energia e dão uma aliviada nela, dão uma diminuída na vibração dela para que o discípulo possa realmente receber essa energia. Então, vem outro tipo de energia também, não mais de Sírio, vem de uma outra constelação chamada Pleiades, atinge o homem, antes disso passa por Vênus. Então, veja só. Nós recebemos a energia de Sírios através do nosso sistema planetário. E recebemos a energia da Pleiades vindo pelo esquema venusiano. Aí a gente começa a ver que realmente Terra e Vênus têm tudo a ver. São dois opostos. Tá? Os Sírios é uma determinada energia, e Pleiades é outra energia, Pleiades é energia feminina e Sírios é energia masculina.
E elas, através desse processo que existe de simbiose muito grande entre o esquema venusiano e o esquema terrestre, é que a gente percebe essas coisas aqui, tá? Então, a energia de Sírio passa pelo saturniano, tem um efeito sobre o corpo causal e estimula o centro do coração. Então, esses processos de iniciação é catalisar essas energias e fazer realmente um processo de intensificação no chakra cardíaco, no chakra laríngeo e, posteriormente, nos chakras da cabeça. E o processo acelera o processo de iniciação, ele acelera a evolução. Tá? Dá certo? E Vênus deu certo. Tanto que Vênus está bem avançado. Na Terra, ainda há algumas dúvidas se realmente esse esquema está dando certo ou não. Tá? Porque consequência de um mau uso disso aqui na cadeia anterior que nós estamos vivenciando. Blavatsky diz, na doutrina secreta, de que essas encrencas que aconteceram na cadeia anterior já foram resolvidas até na civilização nossa anterior, que foi a lemuriana. Depois da lemuriana teve a Atlântida. Então, na Lemúria, houve realmente, como se diz, o karma que foi gerado a nível planetário, já foi resolvido, e agora nós estamos realmente entrando de novo no processo de evolução mais acelerada. Até a Lemúria, nós ainda estávamos com um karma muito planetário, muito pesado. Tá? E a gente olha realmente o fim da Lemúria, depois a gente olha o fim da Atlântida, realmente a gente vê que realmente foram perturbadores. E a Blavatsky fala que realmente agora nós ultrapassamos esse karma planetário e está começando a suavizar agora. Começando a suavizar. Esse é o termo que ela usa, tá? Então, o que mais? Esse aqui eu não sei se eu falei. Terceiro tipo de energia é do centro da cabeça, vem das 7 estrelas da Ursa Maior. 3 sistemas que nós estamos falando. Ursa Maior, falando das Pleiades, estamos falando do Sol de Sírius. Se a gente olhar direitinho, essas 3, nós temos 3 logos. Primeiro logos, segundo logos e terceiro logos, dentro da evolução sistemática nossa, que é o nosso sistema. Os nomes dos 3 logos é Brahma, Vishnu, Shiva, no hinduísmo, Pai, Filho e Espírito Santo, no aprendizado que a gente vê no cristianismo. Então, a gente, associando isso aqui, a gente começa a ver que cada um desses logos está associado com cada um desses esquemas aí. Então, sempre é em 3, sempre em 3. E associado ao aspecto vontade, depois o aspecto amor, sabedoria, e o aspecto vontade inteligente. São os 3 logos que trabalham. O logos que trabalhou fortemente enquanto nós estávamos no esquema de involução, quando nós éramos totalmente matéria, quem trabalhava, quem mandava, vamos dizer assim, era o terceiro logos, era Brahma. Brahma é o construtor do mundo material. Então, ele foi preponderante, esse aspecto de logos, foi preponderante até realmente até a evolução material, que é a evolução dos elementais. Os elementais são totalmente ligados à evolução de Brahma. Então, o Deus maior na evolução é Brahma, é o Espírito Santo. Depois, quando nós começamos realmente a flertar com um lado, flertar com o outro, então entrou o segundo aspecto, que é o aspecto Vishnu, que é o aspecto filho. Então, esse é o aspecto que está governando nós hoje, é o aspecto Vishnu, onde nós estamos dentro desse processo, tentando sair da matéria e tentando nos sermos realmente espíritos. Esse é o aspecto Vishnu,
que é o aspecto filho, que é o segundo logos. E no final do ciclo, quando a gente acabar os processos de iniciação todos aqui, seja naturalmente, seja através dos processos de iniciação, então o aspecto pai complementa todo esse processo e realmente nós passamos a ser não mais o primeiro logos, não mais o segundo logos, estamos integrados diretamente com o primeiro logos, ligados diretamente com o pai, ligados com Shiva. Você vê, gente, a gente vai achando essas coisas e aí a gente tem que fazer uma relação para tentar entender esse processo todinho. E esse entendimento é que leva. Quem acha que a nossa evolução vai ser graças às nossas boas obras, está enganado. As boas obras são para o mundo. A evolução, as iniciações superiores, elas só vão acontecer quando nós dominarmos o mundo mental. Então é o trabalho de conscientização, de interiorização, de estudo e tudo mais. Então os aspectos de trabalho, tanto devocional, quanto o aspecto ritualístico, quanto o aspecto de trabalho altruísta, todos eles são importantíssimos. Eles são preparatórios para você entrar realmente na consciência de quem tu és realmente. Então, quando nós entramos na consciência de quem nós somos realmente, então a gente transcende, estamos influenciados pelo primeiro logos, pelo Pai, né, pelo Shiva. Perceberam mais ou menos a relação? Então, tudo isso foge, inclusive, do nosso sistema solar. Passa para as energias, não estamos falando mais em energia sistêmica, nós estamos falando em energia cósmica. Então, as 3 energias cósmicas que mais vão trabalhar conosco é Pleiades, Sírios e Ursa Maior. Esses são os ensinamentos, isso está na doutrina secreta, isso está também em todos os ensinamentos do mestre do Alcu. Então, para a gente ter uma breve noção de tudo isso aí, tá? Uma breve noção. Não é muito importante a gente saber isso aqui, tudo, não. O importante é saber onde eu estou agora e o que eu quero ser e fazer os meus trabalhos para chegar lá, tá? Então, outros tipos de força, de outros esquemas planetários, de outros centros cósmicos, vêm também transmitidos pelo cetro. Então, o cetro de iniciação é porque existem, no fundo, 7 raios. Tá? Tem 3 que são preponderantes e outros não são tão preponderantes, mas são complementares também, e através da aplicação do cetro da iniciação, a gente vai recebendo gradativamente essas energias. Então, um iniciado em 5º grau, ou 6º ou 7º grau, ele suporta essas vibrações diretamente. Hoje, para a gente suportar essas vibrações, elas têm que ser suavizadas pelo trabalho do Logos solar, pelo trabalho do Logos planetário, pelo trabalho dos Devas, eles suavizam para a gente suportar. Tá? Então, o nosso trabalho é ter um corpo cada vez melhor, cada vez mais sutil, para receber diretamente essas energias sem intermediários. Na 4ª, uma força vem de um centro que ainda não se diz qual que é, aplica ao corpo causal e desentrega o corpo causal. Lembra que eu falei que até a 3ª iniciação nós dominamos o mundo físico, o mundo astral e o mundo mental, concreto. Na 4ª iniciação, que é o nosso veículo da alma, que é o veículo eu superior, que é o corpo causal, na 4ª iniciação, inclusive o corpo causal é desintegrado. O que acontece nessa situação? Aquele processo nosso que é chamado Atma, que é a Atma Buddhimanas, enquanto está no corpo, no aspecto nosso eu superior. Então, aquele aspecto chamado Atma e Buddhi, eles atuam diretamente nos veículos inferiores sem a presença do corpo causal. É ruim, né? Corpo causal que nos acompanhou durante centenas de encarnações, ele vai ser dissolvido? Sim. Ele também é uma limitação.
Assim como a personalidade é uma limitação, esse eu superior, esse corpo causal, ele tem dentro dele as experiências das encarnações que ele teve. Quando ele é dissolvido, então, aquele ser maior do que ele atua diretamente sem intermediário. Então, o Atma e o Budi atuam diretamente nos veículos inferiores, não mais com a limitação do corpo causal. É duro de aceitar isso. A grande maioria das pessoas não aceitam. Mas como? O eu superior, a alma, vai deixar de existir? Vai deixar de existir, assim como a personalidade deixa. A personalidade morre, quem que sobrevive? O eu superior. Só ele que sobrevive. E dentro da memória do eu superior estão todas as encarnações, inclusive a dessa que eu morri. Quando o corpo causal é dissolvido, toda aquela experiência que estava armazenada dentro de um determinado veículo, que é um corpo causal, passa para o aspecto superior e você se torna algo muito maior ainda do que você é enquanto está ligado ao eu superior. O Jung fala que quando a gente tem a consciência do nosso eu superior, a coisa é tão bom, mas é tão bom que a gente não quer largar mais. Não quer. A sensação de prazer, de bem-aventurança, quando há esse contato, é tão grande que precisa de muita força para alcançar algo maior. Então, as nossas próprias experiências de desenvolvimento, que estão sendo fundamentais hoje, na quarta iniciação, a gente tem que largar tudo. É na quarta iniciação que ninguém mais tem religião. Nenhuma. Nem a teosofia. Nenhuma mais. Porque religião é processo mental. Na quarta iniciação, você é acionado direto por Atma Budi. Então, Manas continuam existindo, é um princípio, não vai mudar. Mas aquele ser, Atma Budi, que para atuar no mundo dependia de um corpo causal, e o corpo causal depende de uma mente concreta, e vai por aí afora, a limitação acaba. Nós tornamos algo muito maior na quarta iniciação. Isso, como, de onde vem essa energia, até onde eu estudei, não foi revelado ainda. Não, ainda não foi revelado. Sei que tem alguma obra oculta que eu não tenha lido, eu não li todas, tá? Que fale de onde vem essa energia, mas eu ainda não percebi, não vi não. Então, conforme a unidade completa, a unificação, uma depois da outra, homens celestiais, no nível intuicional e espiritual, são completados. Tá? Então, o homem celestial, isso aqui é uma coisa que às vezes me irrita um pouquinho quando a gente estuda o ocultismo. Tá? São nomes técnicos diferentes. O homem celestial e o logos planetário é o mesmo. É nome diferente. E tem um monte de outros nomes aí, Hiranyagarbha, e vai por aí afora. Cada religião deu um nome diferente para ele. Mas, fundamentalmente, esse homem celestial aqui, ele realmente é o logos planetário. Então, na quarta iniciação e depois na quinta, a consciência que vai atuar nesse corpo que está falando aqui, num corpo que realmente tem essa iniciação, vai ser sem intermediário. Não tem mais intermediário, não tem limitação. É o próprio logos planetário. Todo o conhecimento que está dentro dessa consciência maior, que é chamado logos planetário, vai estar atuando diretamente sem intermediário. Hoje, essa consciência chamada logos planetário, ela atua em mim inconscientemente. Vai ser totalmente consciente. Vai ser a mesma coisa se eu quiser agora, nesse instante, atuar diretamente numa célula do meu fígado. Eu não consigo falar para uma célula do meu fígado aqui para fazer um cafunézinho nela. Eu não consigo. Eu não estou com esse conhecimento e com essas práticas todas.
o logos planetário também é a mesma coisa com a gente. Então a gente sempre tem que olhar as coisas no ponto de vista superior e no ponto de vista inferior, para a gente ter uma leve analogia entre um sistema e outro. Tá? Então o logos planetário, através desse corpo aqui que se chama Osmir, ele não atua realmente sem intermediários. Tem o intermediário da minha personalidade, tem o intermediário da minha alma, então são intermediários. O dia que ele fluir conscientemente, eu e o logos planetário somos um só. Perceberam? Nas iniciações superiores vai acontecer a mesma coisa com o logos solar. A gente vai vendo. Tá? Então, os 7 homens celestiais, um para cada planeta sagrado, que são os 7 logos, em cujos corpos cada mônada humana tem o seu lugar, cada mônada humana tem lugar neste corpo celestial. Tá? Então, cada uma dentro do teu esquema evolutivo. Tá? Então, fazendo brincadeira, de vez em quando eu falo, eu acho que eu estou no intestino desse logos aí, eu não estou no cérebro ainda não. Tá? Mas é assim que vai essa brincadeira, tá? À medida que vai a evolução que a gente vai seguindo. Tá? Então, os homens celestiais, cada mônada humana tem um lugar, formam 7 centros no corpo do logos. Então, cada logos planetário é um centro dentro do logos solar. Entenda como sendo centro é chakra. Tá? Assim como nós temos 7 chakras, dentro de cada chakra meu, existem vidas minúsculas que animam essas rodas, esses centros. Então, as vidas que estão dentro desse vórtice que eu tenho aqui, 7, são as vidas mais evoluídas dentro de mim. Então, os homens celestiais, eles também, é a somatória de tudo, cada um deles forma um chakra dentro do logo solar. É assim como é em cima, é embaixo. É um dos maiores ensinamentos dentro das leis universais. É igualzinho, muda o grau, mas não muda nada. Então, assim como cada homem celestial é um chakra dentro de um logo solar, dentro de mim também existem 7 chakras. E quem compõe esses chakras são as vidas que existem dentro de mim. Então é importante a gente fazer essas analogias para ir entendendo gradativamente como a coisa funciona. Tá? Então esse, por seu termo, é o famoso centro do coração de uma maior entidade. Então o logos, né, solar, ele está no centro do coração do sistema de Sírius, ou da Ursa Maior, ou das Pleiades. Oi. Osmir, nesse esquema de chakras do sistema solar, a Lua como 8ª esfera, ela é o quê? Entra como, não entra? Pois é. Lembra que eu falei que o nosso logos planetário, na cadeia anterior, na encarnação anterior dele, foi uma cadeia chamada Lua? Então, a Lua foi uma cadeia de 7 planetas, como a Terra é uma cadeia de 7 planetas. E foi nessa cadeia, chamada lunar, que deu essa encrenca toda que nós citamos aqui, que o logos planetário passou. Então, toda aquela encrenca aconteceu, não foi resolvida ainda, que parte daquela cadeia anterior se converteu na nossa Lua de hoje. O satélite nosso hoje, a Lua, é o que sobrou ainda, é parte do cadáver da cadeia anterior. E a Lua está em processo de desintegração. Cada vez mais a Lua está perdendo partículas. Então, as energias negativas que ficaram daquele sistema anterior, da cadeia lunar anterior, é a nossa Lua atual. Por isso que não brinquem com a Lua. Tem aquelas músicas, né? Lua, oh Lua, que fazem coisas tão bonitas. Lua é
encrenca. É encrenca. Quem é dominado, aqui a gente fala de energia solar e energia da Lua, lunar, telúrica. Tá? Então, a gente tem que se ligar na energia solar, que é vida. A energia da Lua é morte. É morte. Então, não liguem realmente na Lua. Ficar direto à noite, vendo a Lua, direto, isso traz algumas influências maléficas. Não se deve realmente brincar com essas coisas. Ainda bem que Blavatsky falou que esse processo já é coisa passada, já foi vencido, e realmente a Lua está em decomposição, e brevemente não vai existir mais Lua. Mas ainda bem que existe a Lua também, que senão não tinha marés, não tinha outras coisas aí também, então tem outras consequências também, o fato de não ter. Respondi para você ou não? Não respondi. Um logos, sim, mas ela é um aspecto hoje puramente material. Lembra que eu falei que tem um arco involutivo e um lado evolutivo? O planeta Terra tem o lado material e tem o lado espiritual. A Lua só tem o aspecto material. O aspecto espírito não está mais na Lua. Ok? Confundi? Se confundir, tá bom. Aí, quem sabe, você vai mergulhar mais profundamente e reavaliar tudo isso depois. Mas é isso, tá? Não brinca com a Lua, não, que não é brincadeira. Boa noite. Todo mundo que estuda espiritualidade, principalmente os kardecistas, sabe o seguinte, que a nossa mente atual, nessa personalidade, a gente não sabe, a não ser quando é concedido, mas a gente não sabe como foi a nossa vivência passada. Sempre que é perguntado, os sábios dizem para a gente o seguinte: não é bom você saber da sua vivência passada, porque ela vai interferir, pode interferir negativamente na atual. Porque você pode ter sido um assassino, alguma coisa ruim. Isso traria problemas, né? Se nós levarmos em consideração que a Lua seria a vivência passada do atual planeta Terra, então daí a encrenca, né? Não é bom ficar mexendo com essas coisas do passado. Tanto é que boa parte de quem mexe com feitiçaria gosta muito de trabalhar com a Lua, né? É mais ou menos por aí, sim, viu, César? Tá. De novo, gente, quando foi criado o mundo, antes da criação do mundo só existia Brahman. Quando começou o processo de criação do mundo, o Brahman se dividiu em Purusha, Prakriti. Purusha, espírito, Prakriti, matéria. E a interação de Purusha com Prakriti que gerou o filho, que é o universo. Então, o universo que tem vida tem Purusha e tem Prakriti. Purusha, dentro do jogo cósmico universal, ele tem que dominar Prakriti, que é o princípio que está em constante mutação. Quando Purusha domina Prakriti, os dois se fundem e viram uma coisa só. Fim do processo. Purusha e Prakriti realmente fizeram uma integração. A partícula positiva, que é Purusha, e a partícula negativa, que é Prakriti, realmente se fundiram e fez uma coisa única. Isso é equilíbrio, isso é divino. Purusha, isoladamente, é uma partícula positiva. Prakriti, isoladamente, é uma partícula negativa. Então, é a interação delas que faz a vida. Então, aquilo que é só Purusha é espírito, mas não tem manifestação. Dentro do mundo, é quase que não serviço para nada. Prakriti, sem Purusha, é aquele aspecto que é só elemental, é só matéria, também não tem progresso. Então, o progresso é o trabalho dos dois. O correto, dentro do processo evolutivo, é Purusha e Prakriti. Vai fazer uma energia que os cientistas não têm a menor ideia do que é isso, que um é positivo, o outro é negativo. Quando os dois se unem, parece que um acaba com o outro, mas o ensinamento oculto diz que não. A união dos dois forma
também não entendi, então não é só eu que não entendi não, viu? Mas é complicado. Mas o ensinamento oculto contra a Lua é isso. A Lua é um cadáver. Se ela é um cadáver, é que o princípio Purusha não está mais presente. Então, não mexam lá, que realmente não é bom. Então, vamos em frente. A consumação de tudo para esse sistema solar, quando o Logos atingir a quinta iniciação. O nosso Logos solar ainda não é um iniciado de quinta iniciação. Só que a iniciação dele não é iniciação humana, é iniciação solar ou cósmica. Então, ele está em processo de evolução. Gente, tem gente que vai me bater. Eu estou falando que Deus está evoluindo. É isso, Deus está em evolução. O Deus da natureza, que é a manifestação do Deus real, que é Brahman, está em evolução. Dentro do processo, tem um processo de iniciações que ele está passando também. Quando o nosso Logos planetário atingir a meta dele, que é chegar mais ou menos onde está o Logos de Vênus, o nosso planeta vai mudar de categoria. Vai ser um lugar mais adequado, mais gostoso de se viver. Enquanto não tiver isso, realmente a conturbação continua existindo. Tá? Então é isso aqui, o Logos chega na quinta. Quando todos os filhos do homem alcançarem, ele conquistará. Vê como o Logos depende da gente. Quando todos os filhos dos homens tiverem a quinta iniciação humana, é que o Logos vai ter a quinta iniciação solar. Então, enquanto a gente não fizer a nossa parte, nós estamos sacaneando Deus. A palavra é forte, mas é isso. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. O Logos é a somatória da consciência de todos nós, o terrestre, e de todos os Logos planetários, forma a consciência do Logos solar. Então, também está num processo evolutivo. Tá? Perceberam, gente, então? Esse ensinamento, ele é muito esotérico. Para a gente aprender um pouco mais sobre isso, tem que mergulhar fundo. 2 caminhos. O caminho que eu fui aprendendo começou através do estudo. Estudei doutrina secreta, estudei Alice Bailey, estudei Espiritismo, estudei quase 40 anos de estudo. Depois de 30 anos de estudo, aí eu concluí que realmente só o estudo não resolve, que essas coisas são muito esotéricas. Então, para a gente ter uma compreensão um pouco maior, quando a gente pega um livro que ensina tudo isso, tem que voltar para dentro. Tem que voltar para dentro. Voltar e realmente refletir e pedir ajuda. Pede ajuda para Deus. Pede. Vocês têm vergonha de conversar com Deus? Conversem. Deus, da natureza que nós estamos falando, ele responde. Ele responde através do processo da intuição. Aí você vai realmente comprovar, começar a ter algumas experiências diretamente, sem intermediário, que vai comprovar ou não aquilo que você aprendeu teoricamente. Enquanto for teórico, vai estar faltando sempre alguma coisa. Então, o máximo que é possível para nós aqui na teosofia, na sociedade teosófica, nesses workshops, é mostrar aquilo que a gente aprendeu intelectualmente. Aquilo que a gente aprende diretamente, isso aqui, cada um é que tem que fazer o teu trabalho. Gente, vai atrás que vale a pena. Vale a pena. Não é que a gente vai ser melhor do que ninguém, mas vai ter algumas comprovações que anima a gente a continuar a procura. Veja só, gente, o Logos solar, para ter a quinta iniciação, todas as mônadas humanas têm que ter a quinta iniciação terrestre. É o superior na mão do inferior. Assim como eu, para ter a quinta iniciação humana,
eu tenho que dominar o mundo físico, o mundo astral e o mundo mental. Todas as criaturas que estão dentro de mim, que são os elementais, eles têm que estar subordinados à minha vontade. E não eu subordinado à vontade dela. Você acha que os elementais lá que gostam do tabaco, ele vai largar o tabaco se você não aplicar um princípio de vontade forte em cima deles? Não vai. Ele vai querer continuar no tabaco, ou cachaça, ou seja o que for. Então, dominar o mundo da matéria não é saber como é que é o mundo inteiro. É realmente impor a minha vontade a essas criaturas que estão dentro de mim. Impor mesmo. Claro que um pai amoroso impõe, não com pancadas violentas. Um tapinha na bunda de vez em quando precisa. Mas não é uma imposição nesse sentido. É uma imposição tipo meio amor e meio vontade. Você vai trabalhando e gradativamente você domina. Quando você resolve trabalhar, eu não quero mais isso. Tipo, dá exemplo aqui. Pode ser bebida, pode ser cigarro, pode ser emoções perturbadoras, pode ser sexo, pode ser o que for. Quando você realmente impõe a tua vontade em cima daquilo, você está trabalhando realmente no domínio dos três mundos. Enquanto você deixa aquilo acontecer e nem observa o que está acontecendo, você acha que é tudo normal, este processo, então você não está trabalhando para dominar os três mundos. Tem gente que acha que dominar os três mundos é saber tudo sobre a Terra, sobre Júpiter, sobre Saturno. Não é nada disso. É você ser senhor de você mesmo. Então, aí são as iniciações. Tá? Falar rapidinho um pouquinho, ainda tem uns 15 minutos. Ou alguém tem alguma dúvida? Tem um monte, né? Se não tivesse, aí eu ia me chamar de burro, que eu também tenho. Tá? Tem. Sou tão aprendiz como todos. Tá? Então, por isso que eu falo que é importante a gente voltar sempre e refletir, não para decorar o que está lá no workshop, ou o que está lá no livro da Alice Bailey, não é para isso. É para ver o que eu tenho que fazer. E o que eu tenho que fazer é ser senhor. Senhor mesmo de mim mesmo. É me observar, ver as minhas características que precisam ser trabalhadas e vou trabalhar. Eu vou mostrar que quem manda aqui sou eu. Então, para mudar o mundo, é mudando a gente mesmo. Esse é o processo. Então, tem muita lição, com certeza, tem muita lição para cada um de nós fazermos nesse nosso aprendizado no caminho das iniciações. Tá? E não pensem absolutamente que eu sou um João Ninguém. Nenhum de nós aqui é um João Ninguém. Nós já fizemos uma boa parte desse percurso. Está faltando um pouquinho mais agora, aproveitar. De novo, quarta cadeia, quarta ronda, quarto planeta, exatamente no meio. Nós estamos no meio do processo. No meio do processo significa que daqui para frente eu tenho que ser sempre mais espírito e menos matéria. Matéria, pela tradição espiritualista, é o diabo. E espírito é Deus. Mas a matéria é tão divina quanto o espírito. Há um momento para cada um. A época de Brahma, para nós, dentro do sistema evolutivo, está passando. Nós estamos na era de Vishnu, onde a preponderância do espírito vai ser cada vez mais forte. Tá? Então, iniciações maiores é no plano mental. Tá? Iniciações ocorrem no plano mental.
Já falei diversas vezes que ser iniciado na Rosa Cruz, na escola tal, naquela outra escola, na maçonaria, é meramente simbólico. Não ocorre no mundo físico. Iniciação é no mundo da alma, é no eu superior. Tá? O L entre dois planos existe na continuidade de consciência que o iniciado vai desenvolver. Dois planos. Nós temos o mundo físico e o mundo astral. Eu só tenho a percepção do mundo físico. Quando eu durmo, eu tenho a percepção do mundo astral. Então, quando eu durmo, estou na percepção do mundo astral, praticamente eu não sei nada do mundo físico. Então, a continuidade de consciência entre dois planos vai acontecendo nesses processos, é o elo. Tá? A gente vai trabalhar, vai permitir trazer até o cérebro conhecimento de outros planos. Tá? Trabalha-se os centros etéricos, que eles vão ser estimulados, vão permitir ao iniciado realizar mais do que ele sonha ser possível. Então, vamos trabalhar no nosso cérebro etérico. Na realidade, a matéria em si, sólido, líquido e gasoso, ela é quase inerte, ela não tem princípio. O princípio é o princípio etérico. Então, nós temos que trabalhar no nosso veículo etérico, que é físico também, mas o etérico já é um princípio. Então, a gente vai trabalhar nele. Tá? Então, a gente tem que melhorar o nosso cérebro etérico. Etérico tem 4 divisões. Quanto mais sutil for a matéria do nosso cérebro etérico, mais a gente vai trazer a percepção de um mundo para outro. O primeiro éter, o éter mais sutil, né, quando nós tivermos a preponderância de matéria etérica do primeiro éter, aí esse primeiro éter está tão pertinho do mundo astral, que é o próximo mundo, que vai haver uma percepção natural da transição entre dois planos. Então, nós temos, dentro do nosso mundo, corpo físico, melhorar o nosso veículo etérico. Isso vem através da alimentação, vem através da meditação, uma série de processos, a gente vai melhorando o nosso cérebro etérico. Então, esse é o trabalho. Esse aí, quando acontece de resolver isso aí, como eu estou falando, a transição, quando a gente dorme ou não, é uma... A continuidade de consciência passa a ser contínua quando a gente trabalha. Então, os centros físicos, aqui é etérico, os centros físicos, a glândula pineal, o corpo pituitário, vão se desenvolver rapidamente e vai despertar aquilo que é chamado de seeds, aquilo que é chamado de poderes. Então, se nós melhoramos o nosso cérebro etérico, essas duas glândulas que estão falando aqui, a pineal e o corpo pituitário, vai trazer, e eles vão ser fortemente estimulados, e com esse estímulo, alguns seeds vão ser desenvolvidos. Clarividência, clareaudiência, telepatia, tudo isso aí vai ser desenvolvido à medida que a gente trabalhar nesse processo aí que nós estamos falando. Então, o sistema nervoso, através do qual o corpo emocional, a natureza astral funciona, vai ser sensitivo, tá? Forte também. E o cérebro é cada vez mais bem afinado, transmissor dos impulsos interiores. Então, o cérebro vai realmente estar feito de matéria etérica mais sutil. Então, aquilo, a gente vai... A consciência física e astral passa praticamente a ser uma consciência única. Tá? Então, memória oculta. O iniciado se torna consciente de maneira progressiva daquela recordação interna ou memória oculta. A memória oculta é memória de outras encarnações, porque se nós realmente nos aproximamos dos próximos planos, então a integridade da tudo aquilo que está contido no nosso corpo causal, ele chega realmente até o corpo físico. E tem exemplos disso aí. Dentro da literatura espírita tem um monte de pessoas que lembram de encarnações passadas, que ele chega num determinado lugar e fala, aqui tem tal coisa, lá tem tal coisa. Ele lembra realmente de outros casos. Então tem. Essa é a memória oculta. É a memória da nossa alma. Então ela está lá e vai ser possível de a gente acessar toda ela também. Então,
Então, o iniciado tem que provar para si mesmo, né, para o mundo exterior, por meio da vida de serviço, de trabalho efetuado, autoagradecimento ou aquisição egoísta, nunca. Trabalho altruísta. Tudo bem, gente, eu disse que a realização é pelo autoconhecimento e não pelo trabalho. Mas é o trabalho que gradativamente vai abrindo as portas para a gente. É a devoção que gradativamente vai abrindo as portas para a gente. Tá? Então, são fundamentais também o trabalho altruísta, a devoção, seja a escolha que a gente fizer, é importante. Então, a iniciação é um assunto muito pessoal. Isso aqui que eu estou sempre dizendo, o Dualku e a Alice Bailey falam a mesma coisa. Tá? O iniciado saberá por si próprio quando isso acontece. Não precisa ninguém contar a respeito disso. Expansão de consciência tem que incluir o cérebro físico, senão não tem valor. Você faz uma evolução de consciência, aprende tudo isso e não chega no cérebro físico, então para a personalidade não serve para quase nada. Tá? Então precisa chegar no cérebro físico e isso vai chegar. Tá? Então é bem possível os homens funcionários no mundo físico estarem empenhados no serviço mundial ainda, sem lembrar de passar pelo processo de iniciação. Pode ter atingido a primeira ou segunda iniciação numa vida anterior. Então isso que estou falando aqui, a gente acha que a gente não se valoriza. Quem garante que nós não passamos? Podemos ter passado sim, só que essa memória oculta ainda não está realmente disponível para nós. Então é questão de insistir e trabalhar nisso. Tá? Estou dizendo aqui que ninguém é iniciado ou deixou de ser, como ele falou aqui, ó, isso é uma coisa que realmente é de índole totalmente pessoal, Tá? Aquele cara que começa a fazer propaganda que é um iniciado, esse não é, com certeza não é. Tá? Então, está lá. Então, coragem, sigam em frente. Essa não é a nossa primeira vida. Nós já tivemos outras. Nós já começamos esses estudos. Se a gente foi bem sucedido ou não foi bem sucedido, é a oportunidade agora de continuar trabalhando e continuar fazendo. Então, é a falta de ligação de uma vida com a outra. Tá? Então, isso aqui pode ser uma decisão do ego. O ego, para realmente ter uma experiência onde você realmente lute para conquistar alguma coisa, ele pega e te omite, não deixa você ter acesso a algumas coisas que você tem, e você tem que trabalhar. Mas coragem, isso aqui é para a gente ver, vamos trabalhar. Esse trabalho ele é cumulativo, não vai ser feito numa única vida. Podemos ter feito parte disso já, e podemos fazer parte disso agora. Isso é a seriedade com a espiritualidade, quando a gente faz esse tipo de trabalho. Tá? Então, tem muitos entre os filhos dos homens nessa época que atingiram a primeira iniciação, alguns que passaram pela segunda, e se mantêm totalmente inconscientes desse processo. Tá? Voltem para dentro e procurem achar a memória oculta. Não tem ninguém que vai chegar para você e vai falar, você já fez isso, você já fez aquilo, e agora você vai fazer aquilo outro. Porque se fizer isso, a soberba cresce. Nossa, eu sou um iniciado da segundo grau. Se ferrou. Então é conveniente realmente que essa memória oculta esteja realmente oculta, até que a gente possa saber disso e continuar o trabalho numa boa. Então, o iniciado não fala das façanhas dele, ele é ocupado com o trabalho nas mãos dele, não faz referência a si próprio ou a tudo que ele realizou. Aqui vem outro entendimento. Eu não sou o corpo. Quem realiza tudo nesse mundo é esse corpo que realiza. Esse corpo pertence à natureza, eu sou o observador. Se eu sou o observador, eu não sou o fazedor. Quando eu começo a ter consciência disso, por maiores que sejam os trabalhos feitos por aquela consciência corpo-mente,
não engrandece mais, porque a gente percebe que tudo quem faz é Deus. Nós não fazemos nada, quem faz tudo é Deus. Claro que através desse meu corpo. Essa aula, no momento, quem está dando é Deus, através desse corpo que aqui. Mas não é o Osmir que está fazendo esse negócio, é realmente a consciência que realmente encontra um determinado corpo e esse determinado corpo faz alguma coisa. Agora, se o Osmir acha que ele que fez tudo isso, ele vai se ferrar. Porque ele vai se colocar no pedestal, vai achar que está bom demais, não precisa fazer mais nada e para com todo o processo. Então, essa é a consciência da impessoalidade. Todo mundo tem que entender uma hora que quem faz tudo é Deus. Eu sou simplesmente o vigilante daquilo que esse corpo está fazendo, nada mais do que isso. Ninguém faz nada sozinho. Já falei isso aqui em outras aulas aqui. Ninguém faz nada sozinho. Para dar uma aula de um curso desse aqui, tem tanta coisa que acontece para essa aula acontecer que realmente você vê que não é ninguém sozinho que faz. Quem faz tudo é Deus. Com essa consciência de que quem faz tudo é Deus, a gente começa a correr menos risco em ser um ególatra, ser muito individualista, achar isso, achar aquilo. Então, entrega tudo para Deus. Tá? Eu procuro, da melhor forma possível, fazer isso, mas é claro que, de vez em quando, vem aquele negócio, nossa, que legal, para por aí, que a melhor coisa que faz é para. Quando isso vem, é o vigilante silencioso que está em mim que começa a dar, para com isso, que realmente quem faz tudo é Deus, e não um ser individualmente, tá? Então, para o mundo, ele sempre é um homem de grande influência. Para o mundo, é um manejador do poder espiritual, encarnador de ideia, trabalhador da humanidade, tá? E ele, frequentemente, é o alvo de ridículo na língua dos homens, o iniciado, tá? Tudo que ele fala é mal interpretado, deixa o seu sob o altar do serviço altruísta. Então, normalmente, o cara que é muito espiritualizado, ele não é bem visto pela mundo, porque é um cara que ele vai se desligando realmente, mas não é que ele está se desligando que ele é melhor, porque é natural, ele vai se tornando mais universalista. Vou recomendar de novo a mesma recomendação que eu dei na aula passada. Peguem um livrinho chamado A Vida Impessoal. O autor dele é Joseph Benner. Vocês vão compreender o que nós estamos falando aqui, que quem faz tudo é Deus. Quem acha que está fazendo alguma coisa, realmente está perdendo. Gente, não dá para ir muito mais em frente, tá? Já são 9h30, então nós vamos parar por aqui hoje, mas eu tenho certeza que todos vocês têm um monte de lição de casa para realmente refletir sobre tudo que foi dito aqui. Perfeito? Oi, César. Pois não. Eu achei muito interessante essa parte da aula que o senhor deu hoje. É assim, nas religiões, tem muitas que pregam assim, você não pode beber, você não pode fumar, e isso geralmente deixou as pessoas, nossa, esse pessoal é fanático. Por quê? Porque as religiões elas são primárias, né, a respeito do mistério divino. Quando você se envolve com a teosofia, ela te dá esse entendimento, como foi dado hoje. Por que não pode beber? Ou pelo menos deve-se evitar os excessos, os vícios. Por quê? A teosofia fala isso. Os fundadores da Sociedade Teosófica, eles fundaram a Sociedade Teosófica para difundir a teosofia. E a teosofia o que é? A sabedoria divina. E a função dela é fazer com que você entenda o que Deus está dizendo através das religiões, da ciência, da filosofia, de tudo, até da própria natureza como um todo. Então eu gosto da teosofia muito por causa disso. Mas a teosofia é mais um degrau na escola, da escola de sabedoria. Quarta iniciação, joga a teosofia fora também. Não tenho nenhuma religião. Ok? Obrigado, gente. Semana que vem não tem feriado, não, tem? Não, né? Então, semana que vem a gente continua nesse ponto que nós paramos aqui, tá, gente? Obrigado e boa noite a todos.